Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos para o concurso do TRT São Paulo, essa prova que será realizada em agosto de 2025. E hoje eu vou conversar com vocês sobre as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Nas próximas 5 aulas, nos próximos 5 vídeos, eu vou conversar com vocês sobre algumas súmulas muito importantes do Tribunal Superior do Trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte de você. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Porque se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe que toda semana tem conteúdo novo e quente de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, pausa o vídeo, não perde tempo, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Além disso, pessoal, se você já gostou desse tema de súmulas do TST, se você já achou isso legal, dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo. Pessoal, vocês vão fazer uma prova do TRT. E eu tenho certeza que vocês sabem muito bem que vocês não podem chegar nessa prova de concurso do TRT sem conhecer as súmulas do TST, pessoal. Toda prova de TRT, TST, prova da OAB, prova que cai direito do trabalho e processo do trabalho, seja para advogado de órgão público, seja para procurador estadual ou municipal, todos esses concursos que caem no direito do trabalho e processo do trabalho, você precisa conhecer jurisprudência. E quando o edital ele fala jurisprudência, grande parte desse edital que fala da jurisprudência, ele está falando de súmula do TST e OJ do TST. Então você precisa conhecer as súmulas do TST. E nós vamos conversar aqui sobre 3 súmulas. Teria tantas súmulas aqui para nós conversarmos, até dessa parte de insalubridade, periculosidade, mas eu vou colocar aqui as 3 que eu considero mais interessantes e mais importantes. Se você, lá com o seu código, com o seu vade-mecum, você estudando lá nas suas remissões, você vai fazer um estudo mais apurado sobre isso. Nós vamos começar primeiro conversando sobre as súmulas que estão ligadas à insalubridade. Eu tenho certeza que você já sabe o que é insalubridade. O artigo 189 da Constituição, o artigo 189 da CLT, ele nos informa que quando ocorre a atividade de trabalho num local insalubre, vai gerar esse adicional de insalubridade. E o que é a insalubridade, esse caráter insalubre? É toda vez, pessoal, que a trabalhadora ou que o trabalhador trabalha em um local, realiza sua atividade profissional naquele local onde existe, por exemplo, produtos químicos que o empregado ele vem sendo submetido diariamente, como já dizia a professora Maria Helene Gerardo, vai minando a saúde do trabalhador de pouquinho em pouquinho e vai matando o trabalhador de pouquinho em pouquinho, bem imperceptível. Toda vez que o funcionário ele passa por aquele local de manhã, quando ele chega na empresa, ou quando era igual o trabalho da minha mãe, por exemplo. Minha mãe trabalhava na Bayer do Brasil, produtos químicos. Então, todo dia na entrada ou na saída, ou de repente na hora do intervalo de almoço, ela tinha que se deslocar e tinha provavelmente aquela fumaça, aquele produto químico que, por mais que não seja exagerado, tem esse agente insalubre sim. E é por isso que a pessoa recebe a insalubridade, o adicional de insalubridade. E vou conversar com vocês sobre
duas súmulas do TST que falam de insalubridade. A primeira, pessoal, é a súmula 47 do TST, e ela nos diz o seguinte: mesmo que o trabalhador trabalhe e tenha um contato intermitente. O que é o contato intermitente? Porque tem o contato eventual, o intermitente e o permanente. O permanente, a pessoa está sempre lá com aquele contato, seja o agente insalubre ou seja o agente periculoso. O intermitente é em caráter pouco, não é mínimo. O eventual vai ser um caráter mínimo. O intermitente é, de vez em quando, ele precisa passar por aquele local. De tempos em tempos ele precisa passar por aquele local. Foi como o exemplo que eu disse para você. No caso da minha mãe lá na Bairro do Brasil, em Belfor Roxo, durante a entrada, ela passava pelos agentes químicos. Quando ela ia embora, ela também passava pelos agentes químicos. Na hora, no intervalo de almoço, quando ela saía do prédio, ela também, para ir para o refeitório, ela também passava por aqueles agentes químicos. Aí devia ser o quê? 15 minutos para cá, 10 minutos para lá, 10 minutos para cá e por aí vai. Mas ainda assim ele era intermitente. Mesmo sendo esse pouquinho, esse intermitente por si só, não afasta o direito do adicional de insalubridade. A súmula do TST, ela está dizendo o seguinte para o advogado da empresa: olha só, você está dizendo que a passagem dessa funcionária era intermitente, era pouquinho, mas olha só, não é porque é intermitente por si só que eu vou afastar aqui a insalubridade. Você vai ter que demonstrar muito mais provas que demonstrem que ela não faz jus ao adicional de insalubridade. Essa é a primeira informação que você precisa saber da súmula 47. E por que eu peguei a súmula 47? Porque a súmula 47, ela serve como complemento de raciocínio da súmula 289 do TST. Eu, particularmente, pessoal, eu acredito que essa súmula 289 seja muito importante. Eu já vi essa súmula cair bastante, cair em prova de OAB, cair em prova de TRT, porque olha só o que nos fala a súmula 289. Ela fala de fornecimento de EPI. Ela está te dizendo o seguinte: não é suficiente que a empresa forneça o EPI. O fornecimento do EPI, vamos até combinar aqui, o fornecimento do EPI, ele é obrigação. Muitas vezes a empresa vai falar: não, ele não tem direito à insalubridade ou periculosidade porque era fornecido o EPI. Só que para a justiça do trabalho, para o raciocínio do juiz trabalhista e do desembargador do direito do trabalho, ele entende que o fornecimento de equipamento de proteção individual por si só não é suficiente. O empregador precisa fiscalizar que esse funcionário realmente está usando o EPI, que esse funcionário está usando esse equipamento de proteção individual. E mais, ele precisa, esse EPI, esse equipamento de proteção individual, ele tem que ser eficiente. Ele tem que realmente reduzir os riscos da insalubridade. Não é só entregar o produto e tá tudo certo aí e se virem, não. A Justiça do Trabalho, por quê? Quando a gente fala de insalubridade, e a insalubridade ela é um adicional. Por que a pessoa recebe o adicional? Geralmente porque ela está sofrendo um prejuízo na sua saúde. É essa a questão, ela está sofrendo um prejuízo na sua saúde. E a forma de recompensar
esse trabalhador, pelo prejuízo que ele está sofrendo na sua saúde, é pagar um valor ali, pagar um adicional. Seja um adicional de salubridade, adicional de periculosidade, um adicional de horas extras. Por isso que quando perde-se a atividade, quando a pessoa sai da atividade insalubre, por exemplo, ela vai parar de receber aquele adicional. Então, qual é o objetivo ali? O objetivo não é fornecer a EPI, o objetivo é a proteção à saúde do trabalhador. Se você fornecer o EPI, mas ele não for eficaz, não serve. Essa que é a verdade. Então, na Justiça do Trabalho, ele vai verificar ali se realmente faz sentido o fornecimento daquele EPI, se aquele fornecimento daquele EPI é realmente eficaz. E essas duas súmulas, a súmula 47 e a 289, elas têm esse raciocínio. Ela está te dizendo que, olha só, você precisa fornecer proteção, ainda que essa pessoa trabalhe em caráter intermitente, mesmo que ela possua bota, mesmo que ela possua protetor auricular, isso tem que ser eficiente. Se não for eficiente, a pessoa, o trabalhador, ainda estará sofrendo prejuízos à sua saúde. Se ele ainda estiver sofrendo prejuízos à sua saúde, ele vai receber o adicional. É assim, é esse que é o raciocínio que as pessoas precisam entender, por que a pessoa está recebendo ou não aquele adicional. Além dessas duas súmulas, pessoal, uma outra súmula que eu achei muito importante é sobre periculosidade. Você já deve conhecer também o conceito de periculosidade previsto no artigo 193 da CLT. É muito parecido com a insalubridade. Toda vez que o trabalhador se submeter diante do seu labor, diante do seu trabalho, a uma atividade periculosa, o que é atividade periculosa? Atividade que gere perigo de vida ao trabalhador ou que lhe gere perigo de acidente. Toda vez que for perigo de vida ou perigo de acidente, nós estamos falando de periculosidade. E da mesma maneira que a insalubridade, o agente periculoso vai ensejar o pagamento do adicional de periculosidade. E a súmula que eu achei mais importante para conversar aqui com vocês sobre periculosidade, pessoal, é a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho. E adivinha, ela, de certa forma, também guarda muita semelhança com as súmulas que eu trouxe aqui ligados à insalubridade. Eu preciso que você entenda o raciocínio do juiz do trabalho. Quando você vai para a parte trabalhista, você precisa entender as razões pelas quais ele está criando aquele direito, aquela proteção. E ele sempre parte da ideia de proteger a saúde e a vida do trabalhador. E nesse caso aqui da súmula 364, não é diferente. Ela está nos dizendo o seguinte: toda vez que o trabalhador estiver em exposição a agente periculoso, olha só, quando ele estiver exposto a agente de periculosidade, exposto a agente de perigo, exposto a agente periculoso, se for em caráter eventual, ele não fará jus ao adicional de periculosidade. Eventual, vamos brincar aquela velha história, né? Uma vez na vida, outra na morte. O local de trabalho dele, na maior parte da sede da empresa, não tem nenhum agente periculoso. Só que lá no fundo da fábrica, lá no fundo do terreno, tem um agente periculoso ali. Só que ele nunca vai, ele trabalhou há 5 anos, ele foi 2 vezes na vida ali.
Isso é o eventual. Ele não vai poder pedir adicional de periculosidade quando for eventual. Agora, com base na súmula 364 do TST, quando a exposição ao agente periculoso for em caráter intermitente ou permanente, sim, ele fará jus à percepção do adicional de periculosidade previsto nos artigos 193, 194 e seguintes da CLT. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.